E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o João. E o Dudu? E hoje a gente tá a caráter aqui, eu particularmente, né, o Dudu não tinha nada. A gente tá a caráter para fazer a lista de filmes essenciais de Natal. Repercutiu bem os filmes essenciais de terror, né? Vocês gostaram da ideia? Então a gente vai trazer hoje os filmes essenciais de Natal. A gente vai estar ranqueando aí, né? Cerca de 5 filmes aí de Natal e a gente vai estar selecionando aí qual que a gente acha que é aquele filme, caso você queira assistir um filme de Natal, é aquele filme essencial, aquele filme que você tem que assistir, é obrigatório. Então tem todo aquele clima, aquela vibe natalina. Então é basicamente isso aí que a gente vai fazer. E lembrando que vocês podem fazer uma lista aí ou mencionar o filme que faltou ou o filme essencial pra ti de Natal, tá? Ou aquele que mais vai te fazer se transportar ali pra magia do Natal, que a gente sabe que tem uma magia. Mas antes, gurizada, eu queria falar pra vocês passarem lá no canal de games, que é o Dudes que tá administrando, e também passar no canal do nosso amigo Igor Rê, que tá sempre aí nas reviews, tá fazendo o nosso review, né, da temporada de It. Enfim, passa lá no canal deles, estão no link do comentário fixado. Já queria pedir pra vocês também, deixa o like aí, gurizada. Muitas pessoas assistem e não deixam like, então deixa o like natalino aí, que a gente tá, mano, a gente tá se sacrificando, tô passando mal calor aqui, tá? Então, rapaziada, a gente não tem uma lista formada, a gente tem filmes, a gente viu filmes, né, alguns que a gente sabia que poderiam entrar ou não, então a gente viu pra começar a fazer essa lista. Como é que vai funcionar? A gente vai falando filmes ali, e daí a gente vê se entra na lista ou não, ou a gente bota na lista e depois remove, enfim, vamos se alinhando um com o outro, mas enfim, vai ser 5 filmes, tá? 5 filmes, não top, vai ser uma lista de 5 filmes, porque não tem o melhor nem o pior, né? É só uma listagem. Já quer trazer alguém, Dudes? A gente já tem alguns aí, né? Tem alguns elefantes na Sim, sim. sala, não sei se tu já vai querer falar sobre. Cara, eu acho que dá pra gente tirar dois, pelo menos, dois primeiros. Eu vou falar um depois o outro, né? Mas existem dois filmes aí que a gente conversou um pouco antes de gravar esse vídeo, que são dois filmes que a gente acha, assim, que vai entrar, querendo ou não, pros essenciais. O primeiro deles é O Milagre na Rua 34. Um grande filme, tá? Eu acho que, tipo assim, ele é um filme. Ele é um filme que consegue captar aquela mensagem do Natal sobre acreditar mesmo sendo verdade ou não, sabe? Eu acho que ele tem toda uma... Obviamente, a gente talvez não fale spoiler de nenhum filme essencial. Num geral, eu acho que dá pra conversar bastante sobre o clima, e principalmente eu acho que o visual ali, porque ele é um filme dos anos 90, né? Então eu acho que é tudo muito voltado pro Natal. O filme é 100%, sabe? O protagonista, né? É aquele Papai Noel ali, né? Então eu acho que esse filme tem tudo pra ser um filme essencial, além de ele ter uma mensagem, uma trama ali, e uma espécie de drama ali muito legal. Pô, eu acho que, particularmente, eu gosto bastante dele, que ele não deixa nada explícito. Pra quem não sabe, é um Papai Noel de shopping ali, que ele tá... não de shopping exatamente, mas digamos assim, né? Que ele está fazendo um trabalho ali, e daí tem uma menininha que não acredita no Papai Noel, nem na magia do Natal. E daí, meio que ele é responsável por fazer essa criança acreditar, né? Enfim, eu acho que ele brinca bastante com essa situação. Se tu não sabe se ele só é um cara que acredita muito e quer que os outros acreditem, ou que ele faz parte ali sendo Papai Noel mesmo, né? E isso é muito legal. Mas acima disso, mano, esse filme tem um clima muito bom, né? Por mais que ele tenha ali no meio pro final alguns draminhas ali, eu acho que ele é bem competente em fazer essa conexão com o clima natalino, né? Exato, eu acho que é por isso que ele entra, talvez, nessa lista de essenciais, justamente porque tu abraça o filme, até porque tu assiste aquele filme, tu já entra 100% naquela vibe, tu se sente meio que imersivo, digamos, sabe? Nesse clima natalino que tem o filme. Sim. Então, se for falar de Natal, eu acho que é indiscutível falar sobre esse filme aqui. Eu acho que ele entra sim. E daí eu puxei uma lista aqui, tá? A gente tem alguns meio mentalizado aqui, mas eu vou seguir uma lista do Google, só pra gente conversar um pouquinho. Daí, então, Um Milagre na Rua 34 entra, É. correto? Eu acho que ele tem a gente
como se a gente tivesse um passe livre e esse passe livre fosse Milagre na Rua 34. Eu acho que tipo assim, esse aí é um filme essencial. Além do mais, né, pra quem não sabe, esse filme, a gente obviamente citou Milagre na Rua 34, mas a gente tá falando do filme dos anos 90. Existe um filme Verdade. mais antigo, ele é preto e branco, acho que é dos anos 40, né, uma coisa assim. E dizem que é muito bom. Ele tem uma nota maior do que esse filme, né, o de 90. Então ele aparentemente pode ser que seja melhor mesmo. Mas obviamente esse de 90 não fica muito atrás também, até porque é um pouco mais recente, né? Então a gente talvez se identifique um pouco mais. Enfim, rapaziada, então temos o nosso primeiro filme da lista, Milagre na Rua 34. Tem aqui também um que eu havia comentado com o Dudes, e é um filme brasileiro de Natal, que a gente não tem muito aqui, né? A gente não tem muito estilo de fazer filme natalino, mas esse é bem legal. Mas eu acho que não entra porque um dos requisitos pra gente botar o filme aqui na lista é que os dois têm que ter assistido e o Dudes não assistiu. Que é Exatamente. Tudo Bem no Natal que Vem, que é do Leandro Hassum lá. Ele tem uma pegada bem clique, tá ligado? Então ele é bem legalzinho, assim, ele é meio comédia. Só que a comédia dele é bem básica, bem idiota. Mas, mano, eu acho que vale destacar que é um filme legal, né? Eu reconheço que ele deve ser um filme, tipo, ele deve ser um filme ok, engraçadinho, até porque por ele ser um filme nacional e ser um filme do Leandro Hassum, a gente já imagina como é que seja a vibe dele, né? O que mais me Então eu pega acho nele ali, que que eu mais vale. acho legal, é o plot, tá ligado? Pro drama ali. Sim. Que tem um plotzinho, um plot twistzinho pro drama. E eu acho isso bem legal. É o mais marcante pra mim no filme. Eu acho que como eu, infelizmente, né, não assisti, talvez assista em algum momento, mas infelizmente não entra, mas eu acho que é muito legal e vale a menção. Eu já posso trazer outro aqui que também tem esse mesmo estilo. Só que esse eu acho que entraria, talvez. Que eu vou trazer aqui Grinch agora. Eu acho que, tipo assim, por mais que eu não tenha assistido e o João assistiu, talvez ele não entre, né? Justamente por esse motivo de eu não saber como é que é o filme. Mas eu não duvidaria que é um filme que entra, até porque o Grinch é essa figura do Natal, né? E tem o Jim Carrey ali e tal. Eu queria muito ter assistido esse filme antes de fazer esse vídeo, mas infelizmente eu não consegui. Bom, eu acho que, mano, ele entra pra mim. Pra mim ele entra. Uhum. Eu não sei como, vamos deixar ele por enquanto ali. Só pra nós. Já vamos quebrar uma regra, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que, tipo, junto com o Papai Noel, ele é uma das figuras do Natal. Tipo, se tornou ali muito pela atuação do Jim Carrey nesse filme, que é. O filme é, tipo, bem simples, assim, não tem uma puta lore, enfim. Ele tem até um estilo bem no Megamente lá, tá ligado? Que mostra o porquê que o vilão se torna um vilão e depois ele acaba se tornando herói, enfim. E o herói na verdade, um cara otário. Mas eu acho ele bem legal e eu acho que ele tem uma dessas figuras icônicas aí do Natal. Acima do Krampus até, tá? Eu acho que ele é meio que o antagonista do Papai Noel ali, de estragar o Natal e pá. Eu achei ele bem memorável, bem icônico, então eu acho que ele entraria, pelo menos em primeiro momento. Bom, e como o João trouxe aí, né, existe essa figura do Krampus também, né, que é meio que um anti-Papai Noel. Ele tem toda essa mística, né, de ser o cara que vai pegar as crianças mal criadas. E o Krampus, eu acho que trazendo essa coisa justamente para falar sobre um filme de terror de Natal, né. Eu acho Isso é legal. A gente gostaria de fazer isso, né? Trazer uma coisa de um filme de basicamente gênero diferente do Natal, né? Que eles conseguissem trazer a mesma mensagem. Né? E nesse filme, eu acho. isso, né? A mensagem de conexão ali de Natal e tal, que o Krampus meio que vai atrás de famílias que não... Eu não lembro direito tanto desse filme, que faz tempo que a gente assistiu, mas se eu não me engano tem isso, que ele vai atrás de famílias desunidas, que não acreditam no Natal e pá. Só pra contextualizar, a gente tá falando do Krampus de 2015, tá? Existem Isso, vários filmes, existem vários bastante. filmes do Krampus e muitos são ruins. Eu acho que esse se for falar um filme do Krampus, a gente tá falando desse. Eu não acho que entre pessoalmente, esse filme tem algumas coisas que pode ser que não seja tão legal assistindo, assim. Mas ele tem, assim, eu acho que vale justamente a menção pra ele ser um filme de terror e de Natal, né? Que junta aquela coisa mágica do Natal, de felicidade com o terror. Então eu acho isso bem legal. Até porque o filme tem uma cena inicial bem legal, que é uma cena que o Krampus aparece pela primeira vez ali, é uma cena bem bacana. Não dando muitos spoilers, né? Ele meio que ele pula por cima das casas, é bem legal. Massa. E ele é um tem puta uma bichão, troca... né, nesse filme. E o início do filme é tipo meio que comédia, Natal, e ele vai indo pra uma espécie de suspense, terror, então acho que vale pelo menos a menção. É massa. Indo pro campo da animação, tem aquele... Os Fantasmas de Scrooge, tá ligado? Já assistiu esse? Esse aí não assisti. Mano, ele é um filme legal, mas eu acho que como a gente vai listar
animações, a gente tem animações melhores, tá? Mas fica a menção honrosa que tem esse. Embora eu acho que ele não entre. Enfim, eu acho que esse não entraria, mas aí temos A Origem dos Guardiões. O que tu acha desse filme, meu mano? Mano, eu até queria aproveitar esse gancho pra trazer justamente duas animações, tá? Que nem eu fiz com Hereditário e Opa, Corra no boa. filme de terror. Eu acho que dá pra trazer uma dupla indicação, eu acho que um desses vai entrar. Que é Aí sim. justamente A Origem dos Guardiões e Expresso Polar, que também é um filme aí de... É o início dos anos 2000, não lembro. O Expresso Polar é de 2004. 2004, Expresso Polar. E A Origem dos Guardiões já é pra lá de 10, né? 2012. Que é um baita Enfim. filme também. Eu acho que ele tem uma lore muito interessante. Tipo, eu lembro que ele é inspirado em livros, né? E daí... Acho que é. Eu me lembro que eu assisti o Imaginago. E daí ele fez um vídeo de cada personagem e também do Breu. Então, tipo, tem todo um universo ali. É bem bacana, mano. Ele é um filme bem legal, mas porque o que acontece, né? Ele se passa durante o Natal, ele tem um dos personagens principais é o próprio Papai Noel, né? Então ele tem essa coisa de fantasia e de que os personagens, eles são meio que defensores, eles são uns vingadores, só que dos contos mágicos ali, né? Tipo, das perdições e tal. Mas o que acontece? Eu acho que existem tramas nesse filme um pouco mais... Tipo assim, é como se o filme fosse 50% Natal e 50% o resto das outras coisas. Então, tipo, ele vai contar aquela história do Jack Frost ali, sabe? Sobre ele ser esse personagem ali do gelo, né? E tal. Eu, sinceramente, não tô olhando muito da lore. Então, a gente tem ali o Coelho da Páscoa, a Fada do Dente, tem o Bicho-Papão. Então, a gente tem essas outras figuras também, sabe? Não digo no filme, mas a figura menos icônica dali, né? Definitivamente eu não sei, Pelo menos pra eu não nós. conheço. Eu não conheço esse cara tipo, de outra coisa sem ser esse filme, sabe? Sim. Sinceramente não. Então eu acho que, embora ele tenha uma parte muito importante ali sobre acreditar, né, no Natal e justamente se passar durante. Acho que se passa durante a véspera, ou Natal mesmo. Eu acho que talvez ele não entre, porque talvez eu acho que a mensagem natalina talvez não seja tão presente, embora seja o principal onde se passa o filme, né? E a gente também tem o Expresso Polar, que é um filme que, pra mim, eu acho que entra no lugar de Origem dos Guardiões, mas eu acho que justamente por ele ter essa mensagem, e a mensagem sobre acreditar no Natal é justamente o ponto do filme, que a gente tem ali um protagonista que não acredita, então ele se vê nessa situação onde ele tá indo conhecer o Papai Noel, uma figura que ele não acredita, então ele tem toda essa jornada do personagem, e sinceramente eu acho que um dos grandes personagens do filme, né, é justamente o Expresso, né, o Expresso Polar, no caso. É muito É muito trem, legal, né? tem muitas cenas envolvendo o trem. Então eu acho que, assim, a animação pode ser um pouco mais datada do que Origem dos Guardiões. A animação de Origem dos Guardiões é absurda, mas eu acho que, sei lá, tudo que carrega o filme, eu acho que ele torna, assim, uma animação essencial, assim, de Natal. Bom, eu concordo contigo, acho que ele entra na lista, então temos o Milagre na Rua 34 e agora o Expresso Polar, né? Grinch também, só que tá com um asteriscozinho ali porque tu não assistiu. Ele tá meio em descanteio, né? Mas a gente tem o Expresso Polar, então, que, mano, pra mim é uma das animações mais legais aí. Por causa que eu acabei me criando com ela e isso é muito massa, né? A gente cria um carinho especial. Embora ela seja meio datada, eu acho que enfim, remete muito ao Natal, tá ligado? E toda aquele sentimento, o filme em si é sobre o Natal e sobre a magia do Natal e sobre acreditar no Papai Noel e no próprio Natal em si. Então eu acho isso muito bacana. E durante o filme a gente vai vendo diversos... Tipo, ele ainda está incrédulo mesmo estando num trem mágico de madrugada, né? Mas enfim, acho que ele entra sim. E é um dos clássicos aí de Natal, né? Mano, a gente tem também animações, aquele Operação Presente, mas eu não assisti, daí eu não sei se tu assistiu, mas eu acho que não entraria. Não faço ideia. Temos alguns outros filmes aqui. Temos aquele Crônicas de Natal, que é com o pai do Peter Quill. Esqueci o nome dele. Que ele é o Papai Noel. Me esqueci o nome dele, mano. Kurt Russell. Não faço ideia do nome dele. Perfeito. Enfim, temos esse. Também não assisti esse filme, né? Também não assisti, então a gente não pode votar. Temos então um que com certeza vai entrar. Vamos falar um que com certeza vai entrar? Podemos falar? Olha. Esqueceram de Mim, cara. Mano, simplesmente sensacional esse filme. Eu assisti recentemente. Tinha visto ele em partes, assim, ou em cortes, tá ligado? Ou, sei lá, assisti muito pequeno e também acabei não me lembrando também. Daí eu assisti recentemente e, mano, simplesmente um filmaço. Principalmente aquela cena, tem aquela cena deles na igreja.
pá, aquilo ali é puro suco de Natal, mano. E pra mim tem que entrar por causa disso, tá ligado? Uhum. Todos os filmes tem que ter um momento ali. Pô, o Expresso Polar é no final do filme, que a gente não pode revelar, né? Mas eu acho que tem esse momento. No Milagre da Rua 34 é mais ou menos no final do filme que tem esse momento de dar a magia do Natal. Então, mano, eu acho que filmes de Natal tem que ter esse elemento. E eu acho muito bacana a atuação ali do nosso querido Macaulay Culkin, que tá muito bem nesse filme, né? A gente até, quando a gente reassistiu, a gente foi comentar um pouquinho sobre a idade, foi pesquisar um pouco mais sobre a idade do Macaulay Culkin, né? Nesse filme. E, cara, ele tinha 10 anos. Bizarro. No máximo 10 anos, né? O filme lançou Sim. em 90 e ele é de 80, então ele tinha menos ainda. Enfim, eu acho que é um filme essencial de Natal, por causa que ele é muito memorável, todas aquelas armadilhas. Tem a, como eu aprendi essa palavra recentemente, né? A instituição Esqueceram de Mim, que sempre quando alguém tá fazendo alguma armadilha, alguma coisa, virou Esqueceram de Mim, né? Então, eu acho que é um filme bem forte nisso. Tem personagens bem legais ali, principalmente o Kevin, que é super memorável. Mano, eu acho que ele entra 100% também, assim, eu acho que ele é um filme muito bom de Natal. Tipo assim, obviamente a gente tá citando, né, todas essas vibes natalinas, então, tipo, uma coisa impressionante sobre todos os filmes é eles terem essa coisa de tu assistir, tu sentir, tá no Natal, sabe? Então eu acho que talvez tu assistir esses filmes na época seja mais legal ainda e assistir. Esse aqui é simplesmente muito bom, porque ele consegue juntar um humor muito bom ali, tipo, tu tem aquele personagem que ele vai fazer de tudo, tipo, ele vai desde aproveitar o fato dele estar sozinho em casa até, tipo, ficar com medo de vez em quando. Sim. Me E remete tudo. muito àquele episódio dos Simpsons que deve ter sido baseado nele, tá ligado? Que o Bart fica sozinho, daí de dia ele é feliz e de noite ele é triste, pá. Sim, perfeito. Eu acho que mostra muito bem o que uma criança faria, talvez, se ficasse em casa, né? E tem toda essa coisa dele ser rebelde, já, né? Ele liga com essa coisa, acho muito maneiro. E tem uma parte justamente muito boa nesse filme, né? Não dando muitos spoilers, mas é uma parte que dá uma virada pro último ato do filme, que nem o João falou, né? Tem essa parte da igreja também que é muito legal. E eu acho que tudo isso, toda essa parte é muito legal, que tu já tá interessado, já tá gostando do filme, e eu acho que a finaleira do filme, ela consegue melhorar o filme cada vez mais, sabe? Então eu acho que... E tudo isso é, pô, muito legal. Eu acho que esse filme traz uma vibe, uma estética muito forte sobre o Natal. Ele tem uma mensagem familiar ali, extremamente importante, sabe? Eu ia falar sobre esse filme, mas não quero dar spoilers, né? Mas enfim, ele é um filme muito bom, ele é um filme, assim, essencial de Natal. Eu concordo e acho que ele deve entrar, mano. Ele tem que entrar. E vamos ver então. A gente já tem 4 posições preenchidas. Vamos dar mais uma olhadinha na lista aí. 4 posições com o Grinch, né? Que o primo não assistiu. Bom, a gente vai trazer aqui, vou trazer um filme aqui que a gente assistiu, que pessoalmente nos impressionou, tá? Eu acho que é um filme bem divertido, que é o Um Herói de Brinquedo. É um filme aí sobre, né, um pai e um filho, né? E aquela coisa do pai ser meio... Não é que não é presente, né? Mas aquela coisa de não ser... Dá aqueles vacilos, né, com o próprio filho. Então ele se vê numa situação ali e que se dá o filme inteiro, né? E eu acho, pô, que ele tem uma estética muito legal de Natal. E ele tem ali o seu pouco de comédia, né? Ele tem uma... Seu pouco não, acho que o filme é inteiramente de comédia, ele tem essa parte do drama entre o pai e o filho, mas eu acho que justamente essa parte engraçada, e às vezes é muito surreal esse filme, de tão que ele viaja de comédia, assim, sabe? Obviamente, acontece coisas absurdas nesse filme, mas tu acaba meio que, tipo, sei lá, eu tô assistindo um filme maluco, então se eu não esperasse maluquice, tá ligado? Eu senti isso também. Tipo, no começo tu acaba ficando meio estranho, mas depois tu vai começando a aceitar, tá ligado? E daí no final tu tem que aceitar pra caramba. Pô, eu acho que uma pessoa que tá muito bem nesse filme é justamente o Arnold Schwarzenegger, né? Que ele é ele é muito protagonista divertido. aí. Eu acho que ele me impressionou, porque a gente sempre vê ele nessa figura meio skin predador, né? Que é o filme que eu acho que basicamente um filme de muito sucesso dele, né? E é aquela coisa, ele dá um exército, sai matando. Então essa figura dele, pai, é um indo papel atrás diferente dele. do problema, parece ser um papel diferente, né? Então
Ele é gostei. muito legal. O final do filme, às vezes, pode. O final do filme pode ser que não pegue algumas pessoas, mas sinceramente ele entra porque ele é um filme, ele tem 1h30, sabe? Então ele é um filme Sim. bem de boa, assim, pra te assistir, que é E não é um interessante. filme datado, né? Mesmo sendo dali da É, década de 90, ele é um filme bem de boa de assistir, é bem legal. Tem a magia do Natal, como a gente mencionou, e tem aquele elemento de te remeter ao filme, de ter cenas memoráveis referente ao Natal. E daí o final dele tem exatamente. bastante disso. Então, pra mim, entra também. A gente tem aqui um que a gente não assistiu, então não vai entrar. Me desculpa, pessoal. Que é Klaus. Que dizem que é muito bom, não sei se tu já assistiu. É uma animação, eu acho, né? Aham, concorreu ao Oscar e pá. Mas a gente não Não. assistiu. Daí, Infelizmente mano, não tá assisti. faltando, Vale a sabe o menção. quê? É. Faltando, sabe o quê? Comédia ácida. Comédia boa. Eu acho que aquele Pai em Dose Dupla, que o 2 é de Natal, mas tu não assistiu, Aham. né? Esse é Não. bem comédia, é bem ácido assim, mas não rolou. Então a gente tem também um que a gente gosta. Eu particularmente, mano, eu assisto toda vez. E acho que vocês deveriam assistir também, que é Sexo, Drogas e Jingle Bells. Mano, esse filme, sei lá, eu descobri ele muito do nada. Daí ele tem um trio ali de personagens dos atores do Joseph Gordon-Levitt, não sei se é assim que se pronuncia, mas é ele. Daí tem o Falcão, que é o Anthony Mack, e também o Seth Rogen, que, mano, então simplesmente eles têm uma conexão nesse filme muito massa, tá ligado? E eu acho que tem aquela conexão do Natal também, muito no, sempre quase no final do filme, né? Que, enfim, tem Sim. umas revelações lá e eu acho muito massa. Eu acho que os filmes têm que ter isso, particularmente, que tem que ter essa conexão ali com a magia do Natal, por causa que a gente tá assistindo no Natal, a gente quer essa magia, né? Então eu acho que é um filme muito bom. Infelizmente vai ter que desbancar a Grinch, por causa que a gente vai seguir a risca nosso critério aqui, tá? O Dudes não assistiu, Exato. mas eu acho que ele entraria, talvez, no Herói de Brinquedo. A gente vai meio que dar uma diversificada nessa lista e manter alguma comédia, algum terrorzinho. Não temos terror, né? Desculpa. Alguma animação, enfim, a gente fez uma lista meio diversificada pra atender todos os gostos. E, enfim, eu acho que esse entra no lugar da comédia ali, por causa que, mano, ele, sei lá, meu, ele me tira muitas risadas, principalmente o personagem do Seth Rogen, que tá, mano, muito bem nesse filme. Sempre que eu posso, eu assisto esse filme pra dar umas risadas. Cara, é simplesmente sensacional e eu acho que, embora eu goste muito, não tem muitas pessoas que assistam. O que tu acha dele, Dudes? Mano, só complementando o que tu falou, né? Eu acho que se esse filme fosse. Se Grinch tivesse na lista, né? Ele com certeza entraria ali no lugar de herói de brinquedo, né? Então, tipo, até porque Herói de Brinquedo é uma comédia e talvez da nossa lista dos essenciais ele talvez seja o mais fraco. Mas. E como a gente falou, né? Eu mencionei Krampus como um filme de terror, mas obviamente não entra, mas a gente não. Eu não lembro, sinceramente, de ter um filme bom de terror de Natal, tá ligado? Que Krampus é Não é legalzinho, uma mas coisa. só, né? Ele é legal, ele é ok, ele é legalzinho, bacana, mas não passa muito disso, sabe? E bom, Sexo, Drogas e Jingle Bell é simplesmente um dos melhores títulos de filmes de Natal, eu acho que poderia ter. E sinceramente é um filme, pô, muito engraçado. Como o João falou, né? Ele é um filme que tem ali 3 personagens muito bons, a química entre os atores estão muito legais. Tem o Seth Rogen, né? Que é tipo um dos melhores. Se tem um cara assim que é um dos principais de comédia, assim, um dos melhores que tu pode botar num filme de comédia é o cara. E ele é muito bom, ele é muito engraçado, genuinamente, assim, sabe? Então, nesse filme tu vai ter esse humor muito ácido, sabe? Então, tipo, vai ter essas piadas absurdas, esses temas absurdos. Então, tu vai ver ali os personagens se metendo em várias enrascadas, né? Da sessão da tarde. Mas... E tem uma menção nesse filme que o personagem do Anthony Mack, ele encontra o Grinch, tá? Que é a pessoa que quer estragar o Natal. Tem toda uma cena muito legal ali todas as cenas de comédia ali. E tem sempre, né, aquela ponta ali que eu acho que tem em todo filme essencial de Natal, que é justamente essa virada, essa magia do Natal que fora nessa essa data tão mágica, literalmente. Sim. Fechamos a lista então no seguinte, gurizada: Milagre na Rua 34, Expresso Polar, Esqueceram de Mim, Herói de Brinquedo e Sexo, Drogas de Jingle Bells. Comenta aí se vocês gostaram dessa lista. O que tu achou da lista, Dois? Eu achei uma boa lista, mano. Eu acho que, sinceramente, se você quer assistir filmes natalinos, quer organizar uma lista pra assistir aí 5 filmes, eu acho que são esses filmes que você tem que assistir. Em seguida, né, você pode assistir um Grinch ali, um
Krampus, The Noite, mas Origem dos Guardiões também, né, que quase não entrou por muito pouco, mas eu acho que eu tô bem satisfeito com essa lista. Eu acho que são 5 filmes aí bem essenciais de Natal. Eu particularmente gostei também, e eu quero que vocês comentem o filme essencial de vocês. Então comenta aí, gurizada, pra gente saber que tu chegou até aqui. Comenta aí Jingle Bell, que foi uma menção aí ao último filme que a gente fez, que a gente botou, não que a gente fez. Enfim, comenta aí Jingle Bell pra gente saber que tu assistiu até aqui, a gente vai dar um coração aí. Então comentem também o que vocês acham, se vocês estão gostando desse estilo de vídeo. Não esqueçam de passar também nos canais aí que estão no comentário fixado, que é o canal de games e o canal do nosso amigo Igor Rê. Valeu, Mano Dudes, valeu a presença. Valeu. Eu acho que Valeu a aí gurizada todo tem que mundo aí deixar que o assistiu like. também. Exatamente, eu tô achando aí que se você quer dar aí um presente de Natal pra nós, então que seja o seu like, né? E antes de mais nada, né, talvez meio cedo, mas se a gente não falar isso num vídeo futuro, a gente vai falar nesse aqui porque a gente tá fazendo um vídeo de Natal, então um Feliz Natal aí para nossos Natal inscritos aí, aí, rapaziada. visualizadores. Valeu demais aí a galera que tá apoiando esse ano aí. Foi um ano bem atípico que a gente voltou com o canal, né? Que a gente já tava em stand-by ali. Mas, enfim. Valeu demais a parceria, tamo junto. Comentem aí o que vocês acharam e deixem o like.